Olá, tudo bem? Fala, Senhor, aqui é hora da Bíblia, hora da palavra, meu amigo. Abre a Bíblia aí agora. Nós estamos aqui agora no sétimo tema da série Quando Cristo Virá. Eu espero que tenha ficado bem claro para você que Ele virá quando todo o mundo ficar sabendo do Evangelho. Porém, hoje é impossível para nós. Hoje Deus está usando até as pedras para proclamar. Você sabia que existem hoje muçulmanos tendo sonhos sobre Jesus e eles estão aceitando? Então entendeu bem que Jesus dá o seu jeito? Jesus sabe o que fazer. Ele quer muito voltar. Então, se nós não fizermos a nossa parte hoje, não temos feito como deveríamos, Jesus vai fazer. Só que Ele vai cobrar de você e de mim, se não fizermos a nossa parte. Agora, existe o que nós estudamos ontem e anteontem, a questão do alto clamor, especialmente da terceira mensagem angélica. Eu queria lhe dizer, se você for no canal, você vai encontrar, por exemplo, lá 21 dias sobre o último ato do drama, a última etapa do contexto do conflito cósmico, que é o decreto dominical. Você vai ver de forma progressiva como isso tem acontecido. E isto faz parte da terceira mensagem angélica que nós precisamos pregar. Se você não tem pregado, ore a Deus, estude, aprofunde, você precisa conhecer sobre isso. Você precisa pregar decreto dominical, você precisa pregar reforma de saúde, que é o braço direito da terceira mensagem, você precisa pregar o ministério do santuário, porque isso faz parte da característica do remanescente para os últimos dias, que é a fé em Jesus. Mas vamos hoje para um encerramento aqui, São Mateus, capítulo 24 e o versículo 32. Jesus agora ele está ainda no contexto da sua volta, dos sinais, e ele faz uma advertência muito séria agora. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Interessante. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas. Aí a pergunta é, que coisas? Sabei que está próximo às portas, a volta de Jesus. Agora eu quero te convidar para a gente entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Porque este sinal aqui é um sinal hoje tão ou mais claro do que terremotos. Sempre existiu. Guerras sempre existiu. Fome, pandemia nem sempre existiu. Existiu agora. 2020, 21 e pedaço de 22. Covid-19, ok? Agora então, eu te convido para o verso 34, porque diz o seguinte: em verdade vos digo, não passará esta geração. Primeiro eu fiz a pergunta, que sinais? Ainda não respondi, através da Bíblia. Agora vi, não passará essa geração. Qual geração? Qual que vai ser a última geração? Entenda bem, a última geração de cristãos será a geração daqueles que receberão a chuva serôdia e que alguns irão fazer parte dos 144 mil. A última geração de vida santificada que reflete o caráter de Cristo e que vai proclamar o alto clamor na sua vida e vai iluminar toda a terra com a glória do caráter de Cristo. Agora aqui, qual é a geração que precisamos atentar e que é um sinal claro de que está mais próximo da volta de Jesus? Que período seria esse? O verso 37 diz: assim como foi nos dias de Noé. Olha, os dias de Noé foram 120 anos. No primeiro ano, eles já viviam essa vida. Porém, no ano 100 da pregação do Evangelho, só foi intensificando a maldade. Quanto mais ele pregava, mais as pessoas, muitos se afastavam de Deus e outros se aproximavam. Até que houve também um grupo que se converteu e eles fizeram parte com Noé. Alguns morreram em Cristo, outros voltaram para a velha vida. Então um sinal forte está aqui. Como nos dias de Noé. O que eles faziam? Verso 38. Comiam, bebiam, casavam, até que Noé entrou na arca. Vamos ver isso aqui.
Qual o problema com comida? Nunca nós comemos tão mal como nos nossos dias, os industrializados. Você sabe que você come e eu às vezes comemos algumas coisas que não são saudáveis e elas destroem o nosso organismo. E essas coisas podem influenciar em receber ou não receber o Espírito Santo. Nós precisamos, aqueles que vivem uma vida semelhante. Eu não estou falando só para os fora da igreja, não. Porque existe muita gente dentro da igreja que está nas festanças aí, está nas comilanças aí, ok? E vive uma vida despreocupado com o fim, como se nada fosse acontecer. E olha o verso 39, o que diz? E não perceberam. Você está vendo? Ah, não, não estou vendo, Jurandir. É possível estar com os olhos abertos e não enxergar? É possível. Com a mente entorpecida. Por isso eu faço o apelo. Não é possível, se você continuar comendo, bebendo e assistindo e lendo e vendo o que você está vendo, e você perceber o fim. Não pense. É só você fazer uma pergunta. Faça uma pergunta para você mesmo. Por que fulano vive uma vida mais santificada do que a minha? O que está acontecendo? Será que ele faz algo que eu não faço? Ou ele deixa de fazer algo que eu faço, que é prejudicial ao meu cérebro, ao meu intelecto, ao meu corpo físico? Precisamos atentar a isso. Por isso não se percebe o perigo diante de nossos olhos. A mente ela fica obstruída e aí não tem condições de ter o discernimento correto. Agora, então, ele chega no verso 42 e diz: portanto, vigiai, atentai, fique atento, porque você não sabe nem o dia nem a hora. E no verso 44, o último dessa série, diz assim: fica também vós apercebida. Ele volta novamente, lá no 39 diz: não perceberam, e ele diz agora: fique apercebido, a hora em que não cuideis, o Filho do Homem vai vir. Você sabe que dia que você vai morrer, meu amigo, minha amiga? Então fica percebido, fica atento. Quando Jesus virá, eu queria lhe dizer, resumindo rapidamente aqui, Jesus virá quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo. Mas do jeito que estamos hoje, ele não será. Porém, do jeito que buscar o remanescente fiel e receber a chuva serôdia, vai ter então um alto clamor, e aí Jesus virá. Entendeu bem? Então, nós precisamos pregar hoje? Precisamos pregar hoje. Mas nós precisamos pregar hoje cheios do Espírito. Caso contrário, não vai ser alcançado o mundo. Mas nós sabemos que a profecia vai se cumprir, custe o que custar. E é Apocalipse 18, versículo 1, que é a profecia da chuva serôdia. Toda a terra vai ser iluminada no alto clamor. Então entenda bem, Jesus vai vir no alto clamor. Quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. Só nós sabemos que alguns sinais, algumas coisas estão acontecendo que vai então solidificar, preparar para esse momento. E um deles é o decreto dominical. Entenda muito bem isso, porque ele faz parte da terceira mensagem angélica e já está esquematizado e já está preparado. Outro são aqueles que estão buscando viver uma reforma de saúde, que é o braço direito da terceira mensagem. Então você começa a indagar: Jurandir, então é perigoso eu não fazer uma reforma integral na minha vida? É muito perigoso. E terceiro, a fé em Jesus, a pregação e viver o ministério de Cristo na nossa vida. Ellen White diz que nós devemos diariamente nos achegar ao trono da graça, ao lugar santíssimo, aonde Cristo ministra a nosso favor. Então conheça a mensagem do santuário, porque a mensagem do santuário é a pessoa e o ministério de Cristo na nossa vida. Eu espero que você tenha sido abençoado e abençoada através do estudo dessa semana, para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado, porque o Senhor é muito bondoso conosco. E o Senhor nos abre a cortina da volta de Jesus e dos sinais. Quando o Senhor virá? Não sei, porém hoje eu preciso me preparar. E eu te imploro nesse momento pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos prepara, Senhor, para o momento do alto clamor.
Mas hoje nós devemos, mesmo assim, pregar intensamente e viver sob a liderança do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.